Então tá bom, gente. Vamos voltar a falar de Grêmio por aqui. CCD voltou. Tens informações para compartilhar com a gente de imediato ou é para daqui a pouco? Eu tenho sim, não, na verdade, até estavam nos ouvindo aqui e fizeram alguns contrapontos sobre, que é basicamente isso que a gente falou mesmo. Estão nos ouvindo lá, é? É. Um abraço pro Quem pessoal, não obrigado. Escuta, segue o fio, não Obrigado sabe que pelo tá perdendo, carinho da né? audiência. Falando do status do vestiário, que a ideia é se trocar o Quinteiros é o que muitos querem. E como se mexe com o vestiário? E aí vai pedir para trocar o outro, e diz que a mudança vai ser muito demorada e muito drástica. Tu lembra como é que foi 2021, Mas é preciso mudar. Existe sim um conflito muito grande dentro do ambiente do Grêmio e todos sabiam que isso ia acontecer. É a mesma coisa que aconteceu em 2021. A grande questão é o seguinte, é mudar o quê? E é possível contornar essa situação mantendo o treinador? Eu perguntei sobre os jogadores treinando separado e a resposta foi, se eu boto para treinar em separado o jogador, nesse momento eu desvalorizo o ativo, e só que talvez essa mudança a gente veja na janela, com saídas. 2021 foi exatamente isso. Só um pouquinho. Sai o Renato. A janela é lá em junho. Junho. Daqui a um mês e meio, né? Sim, mas que um mês e meio que o Grêmio tem? Em um mês e meio acaba o Grêmio. Eu concordo. Acaba o Grêmio. Acaba o ano pro Grêmio. Eu tenho curiosidade, Vaguinho. Eu acho que nós teremos mudanças de alguma maneira importantes no jogo de domingo no time. Tô curioso para saber quais são. César, vai mudar o que no time do Grêmio? O jogo de domingo é o jogo que todo mundo corre. Mas o que vai mudar no Grêmio? É isso que nós o temos Grêmio que tem um elenco que é fraco. Tá bem? O Grêmio tem jogadores, tu chama de coadjuvantes, eu chamo de jogadores ruins. Jogadores ruins. O Grêmio tem um time fraco. Tá bem, mas aí tu vai mudar. O time já é fraco. Tira o fraco e bota quem? Só se ele tiver lá a possibilidade daqui a pouco pegar jogadores da base, botar um time mais jovem. Mas eu não sei, não é o que eu tô vendo. Ele não tem nem como opções esses jogadores. É verdade. A informação hoje, inclusive, é que o Quinteiros vai a Eldorado hoje acompanhar um jogo do time sub-20. E não sei se um jogo treino, não sei exatamente o que é. Exatamente nessa linha, né? Para aumentar o número de opções, para tentar fazer alguma coisa. O fato é que existe aí uma força-tarefa para tentar dar seguimento ao trabalho do Quinteiros. Particularmente, eu acho muito difícil. Cadê o Gabriel Mack? Gabriel Mack machucou, quebrou a perna. Quebrou a perna? Quebrou a tíbia no campeonato sul-americano. A seleção sub-17. Tô desinformado sobre o Grêmio. Um tempinho aí. Não, assim, vamos pensando quando ele foi para a seleção, ele acabou nos treinos. Tá, mas quem mais tem pode mudar para domingo? Ontem entrou o Alisson. Mas entrou o Alisson que tá voltando de lesão, é um nome, mas é um nome numa posição, o problema do Grêmio tá mais atrás, né? O que pode mudar? O Oliveira e o Amuso volta, tá? Então o Oliveira e o Amuso jogam pelos lados. E Bright White? E o Arezo fez gols, mas sai entre o Bright White. Então aí não muda, é Bright White ou Arezo. Aí tu vai ter na defesa o Wagner Leonardo joga, o Lucas Esteves joga, na zaga tanto faz ali o Gemerson. Não vai mudar nada. Lateral não tem como mudar. Aí tu vai mudar o João Pedro pelo Serrote, que foi mal nos últimos jogos. Pois é, o João Lucas, que foi mal também. Dizendo. Aí no meio é que tá a grande questão. Ele vai voltar com o Camilo. Cadê o Cuejaren? Cadê o Cuejar? Cadê o Cuejar? Daqui a pouco ontem pode ser uma volta aí pra esse jogo contra o Flamengo, né? Sobre o jogo de ontem, um negócio interessante, né? Porque muito se colocou na conta do posicionamento. O Vivian Santos tá jogando adiantado, tá jogando de costas, tá mal por isso. Ontem jogou de 5, jogou com o campo de frente e jogou a mesma nada. Então não é o posicionamento. Não é o posicionamento o problema. Vamos repercutir um pouco mais, então, o Grêmio, o Quinteiros, com justamente uma fala dele, dizendo que não entende o drama, justamente que ele considera da imprensa e da torcida com cobranças para que o Tricolor tenha um futebol melhor. Vamos ver aí a palavra do Quinteiros. Sí, pero si nosotros ganamos el próximo juego, podemos quedar primero en el Brasileirado o segundo. Vamos ganando 2 juegos consecutivos en Copa, estamos en Copa Brasil, estamos bien. Entonces, yo creo que acá hay mucha prensa, digamos, que no analiza bien todo. Y hay otra prensa que sí lo hace. Entonces, lo que te puedo decir es que venimos ganando
¿no? Y estamos con posibilidades de estar arriba en el Brasileirado, con posibilidades de estar primero en la Copa Sudamericana, y estamos, segunda fase, pasamos de Copa Brasil, o sea que no entiendo cuál es el drama que... Bom, tá aí a palavra do Quinteiros e eu já pergunto para os guris, os nossos consagrados, o que questionamos a vocês na nossa enquete. O Quinteiros tem razão em dizer que é drama a cobrança por um melhor futebol do Grêmio? Só faltou a frase, não consumam merda. Eu achei... É o Cudê. Eu achei... É Eduardo Cudê enxergando um time que não existe, um futebol que não existe, e colocando a culpa na imprensa. Exatamente o que o torcedor do Internacional passou no ano passado. O Renato Portaluppi fazia isso no passado também, né? O Vaguinha não é tá só, certo. eu não gosto quando a gente começa só a tratar estrangeiro como ser de outro planeta. O Renato fez isso também. O Renato faz isso, o Mano faz isso, o Filipão faz isso. Mas eu normal. quero dizer o seguinte, mas nós estamos tratando do caso do Quinteiros, é completamente alienado ao processo. É completamente alienado. Eu acho que mudou o discurso. É a primeira entrevista que ele fala... Essa entrevista de ontem foi terrível, tá? Eu quero apontar uma diferença do que Renato fazia para o que fez o Quinteiros. O Renato só disse que ia mandar perseguir jornalista, que entregava para os caras ir atrás deles, de filho de jornalista. Foi muito criticado muito pior por isso. que isso, Foi né? muito criticado por isso. Sim. Só que quando o Renato defendia o grupo, quando o Renato defendia que o time tinha jogado bem e entrava em atrito com a imprensa, ele fazia isso de uma forma pública. Internamente, eu duvido que o Renato pensasse que o Grêmio estava jogando bem. O Quinteiros pensa? Com convicção. O Quinteiros tem a convicção de que o Grêmio perdeu o Grenal por 20 minutos. E ele fala toda a entrevista coletiva. Toda a entrevista coletiva ele vai lá e diz 20 minutos que jogamos mal no Grenal e não sei o quê. O Quinteiros não sabe o que está acontecendo dentro de campo. Talvez não saiba o tamanho do Grêmio. Isso aí de novo é a coisa do estrangeiro, que a gente trata estrangeiro como imbecil. O cara que não nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e não sabe o tamanho do Grêmio. Claro que ele sabe o tamanho do Grêmio, gente, pelo amor de Deus. Não parece. O trabalho é ruim, é não diferente. Parece. Não o parece. trabalho é ruim, é isso. Agora é sempre esse negócio. O Abel Ferreira não sabia o tamanho do Palmeiras. Eu acho. É quando dá certo a gente não fala isso. Eu não estou entre aqueles. É muito difícil eu não estou entre aqueles que acham que o trabalho do Quinteiros é ruim. O Rio Grande do Sul é um lugar que, olha, é difícil não é daqui trabalhar aqui. Eu acho que o trabalho do Quinteiros é um trabalho que vai passar por muita dificuldade, que teve um início de ano onde exaltaram o trabalho dele até de forma injusta, porque depois, quando ele foi enfrentar times maiores, se viu que o problema era muito grande. E que é grande ainda. Eu não, se tu me perguntar assim, qual que é o problema do Grêmio? É treinador ou é jogador? Eu já disse isso. O problema do Grêmio é jogador. O problema do Grêmio é de montagem de elenco, de contratações ruins que foram feitas, de jogadores medianos que foram buscados em Vitória da Bahia, Juventude, com todo respeito a esses times. Que mais? Na Rússia. Buscaram o Camilo na Rússia e o Camilo virou bom jogador. Nunca jogou no futebol brasileiro. Não consegue acertar um passe de 2 metros. Aí a culpa não é do treinador. Mas quem é que disse que o Camilo era bom jogador? Ué, César? Não disse. Aqui? Defesa do César. Não. O César não disse isso. Tu tá pegando no pé do César. Só que o Vaguinha coloca um ponto. Sabe o que acontece, Vaguinha? Algumas valências do time contra times ruins no início do campeonato davam conta de que tinha alguma organização. Ontem o Grêmio jogou contra um time de gauchão. Esse o Grêmio é o ponto. não teve as valências. O Grêmio ontem não pressionou esse é o os ponto, caras que tinham a bola. Então o problema tá fora de campo. Entendeu? Não, Esse é o problema. Mas o fora de campo, por exemplo, é o no início do treinamento, ou os caras trabalho, não querem? no início do trabalho, a forma como o Grêmio jogava, se desenvolvia no campo, tu tinha, legal, isso aqui tá certo, isso aqui tá funcionando, isso aqui pode ter pé e cabeça e tal. Ontem, Vaguinho, tinha nada. Nada. Não era o time que jogou com o Pelotas, não era o time que jogou contra o São Luís de Juí. Era um negócio, se tu olhar, cara, o que tá acontecendo? Sabe o que parecia ontem? Vamos jogar gurizada. Tá, mas aí que é o Parecia ponto. isso. É exatamente isso aí. O que aconteceu nesse meio tempo? E aí a gente tem que... Por isso, eu não gosto de voltar no passado, tá? Mas a gente vai lembrar. Começa o ano, o Grêmio, com o time do ano passado, né? O time do ano passado. E aí toda entrevista o Quinteiros dizia, nós temos que contratar 2 zagueiros, lateral esquerdo, 2 pontas, com os caras que estavam jogando. Quando os caras, alguns chegaram... por exemplo, o Rodrigo Eli e o Gemerson, um dos dois vai para o banco porque chega o Wagner Leonardo, né? O Dodi vira segunda, terceira opção porque chegam Camilo
e o glorioso o Cuejar, que não joga nunca, mas enfim, uma hora vai jogar. O Cristaldo era titular, virou banco quando o Edenilson quando passou a jogar com 3 volantes. O Pavon foi pro banco, a Aravena foi pro banco. O time foi mexendo. E o que me parece aí é que a partir do momento que chegaram, depois que chegaram os caras, até melhores, Amuso, também acho que só o Amuso e o Oliveira são melhores, né? E o Wagner e Leonardo. O resto aí, esses Lucas Esteves não melhora nada, o Camilo não melhora nada. Mas acha assim, o Lucas o time Esteves parou melhor de... que o Reinaldo? Ainda não comprovou isso. Não, Tá, não olha comprovou. só, o próximo Grêmio tópico... Não, só para concluir. Vai lá. Parece que depois que chegaram os caras, perdeu essa identidade coletiva. E por que isso tem a ver? Eu vi vieram os caras com salários maiores que alguns que estavam aí, ou igual, tomando lugar. Depois ali a coisa desandou. Não é só pelos adversários, porque ontem foi um adversário de gauchão, quase. Tu acha que se o Grêmio contratar o Mano Menezes, dar uma arrefecida na imprensa... Não, na imprensa dá, porque a imprensa ama o Mano Menezes. Mas no grupo de jogadores... E aí, Zezinha? O grupo de jogadores, ele destruiu o Yuri Alberto no Corinthians. Né? O artilheiro do Brasileirão depois sem ele. Eu não sei... o fato é que agora não tem essa possibilidade. O Grêmio vai apostar no Quinteiros e vai apostar em mudanças internas para tentar reverter o quadro. Porque, segundo o diagnóstico do próprio Grêmio, se fizer a demissão do treinador, vai estar fazendo mais uma vez a vontade do grupo de jogadores. 2021 foi assim, né? Saiu o Thiago Nunes, depois o Filipão saiu e... Exatamente como foi em 2021.